Bom dia, boa tarde e boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast. Meu nome é Frank Jefferson, psicólogo esportivo clínico da Performance. E hoje vamos bater um papo sobre metas flexíveis. Suas metas podem ser flexíveis? Essa é a questão da live. Antes de começar o nosso papo aqui, eu vou estar... Deixa eu adicionar aqui. Metas podem ser flexíveis. Bem, fixei. Beleza? Vou só jogar um time-lapse aqui, que tá na moda a gente fazer os time-lapse. Você que tá vendo a gravação, então dá 2 pulinhos, já vou começar. Deixa eu só jogar aqui. Outra tela. Acho que tá bom. Vai ter que tá bom. E aí, bora lá pro nosso papo. Minhas metas podem ou não ser flexíveis? Não e sim. Tá? Primeiro vamos começar pelo não. O estabelecimento de metas, ele deve ser algo realista, mas deve constituir um desafio. Se você faz metas muito simples, naturalmente você vai atingir elas com facilidade, ou então você vai simplesmente ir deixando elas para depois. Então assim, esses dias, até na outra live anterior eu bati esse papo, mas foi muito relacionado a como, por exemplo, meta de peso, às vezes não é uma meta muito boa. Por quê? Não é que é simples, mas às vezes você coloca lá que quero perder 5 quilos e você passa 8, 10 meses do ano sem fazer absolutamente nada. Em 2 meses bem intenso, você reduz o seu peso e bate a meta e depois volta ao que estava antes. Então assim, não é uma meta que te leva à constância, não é uma meta que te desafia pensando-se a longo prazo. É uma meta que a curto prazo talvez se atinge se você pegar muito pesado ali nela. Então, metas têm que ser realistas e podem sim ser flexíveis. Mais um ponto. Se sua meta ela é muito flexível, ela é ruim. Porque você não pode, você vai acabar deixando muito para depois. Acho que esse é um ponto principal. Você vai fazer, não vai dar tanto valor para ela, porque o ponto é, talvez eu possa fazer, talvez não, sabe? Você estabeleceu elas lá, mas não deu a prioridade devida. Isso não é muito bom, sabe? Isso na verdade acaba sendo bem ruim para você se sentir motivado. Você não está se sentindo desafiado pela meta. Você está ignorando ela, deixando ela para depois, porque ela está muito flexível. Então você tem que ter sim esse combinado consigo de estar realizando as metas, de estar cumprindo com elas, mas ao mesmo tempo entendendo que, beleza, não é porque eu tenho flexibilidade em minhas metas que eu vou simplesmente largar à toa e deixar, não vou cumprir, não vou treinar hoje, porque eu posso treinar depois. Mas aí, essa flexibilidade ela pode se tornar ruim. Então, a flexibilidade ela vai entrar muito mais assim. Se suas metas são muito rígidas, e isso pode ser até prejudicial para você vai sentir mal com isso, porque elas podem muitas vezes não nem acompanhar seu desenvolvimento. E você pode acabar não se identificando mais com elas. Como assim? Metas flexíveis demais são ruins porque você fica muito solto. Metas muito rígidas podem também ser ruins pelo fato que você precisa de uma avaliação, sabe? Porque muitas vezes essas metas que você estabeleceu no dia 31 de dezembro, que eu comentei na outra live lá sobre promessas de fim de ano, metas que você estabelece muito no fim do ano assim, elas não são realistas, são metas que você não percebe o contexto macro da sua vida, não percebe tudo o que acontece, simplesmente está focado lá na época que você está de férias, está em um recesso e você decide metas que nem se encaixam muito ali, porque metas vão exigir comportamentos que se tornam hábitos que vão fazer parte da sua rotina. Se você não define metas pensando nos comportamentos que você vai ter que executar para estar cumprindo elas, para estar alcançando metas de processo que vão te levar a um bom desempenho, que quem sabe pode trazer um resultado final, se você não tem esse pensamento de processo para gerar desempenho, desculpa, mas suas metas são ruins. Então, metas que acabam muitas vezes sendo muito rígidas, elas podem sim prejudicar, ao mesmo tempo como metas muito flexíveis também podem ser ruins. E um ponto é, momentos de reavaliação. Eu comentei na live anterior sobre promessas de fim de ano que a gente sempre deixa lá para o final do ano para analisar o que a gente prometeu.
A gente vai procurando qual papel anotou, em qual bloco de notas anotou, sei lá, você anotou essas metas de fim de ano em algum lugar e simplesmente esqueceu. Isso é errado. Você tem que ter reavaliando essas metas o tempo todo. Você tem que pegar, pelo menos a cada trimestre, sentar e avaliar. Peraí, essas metas que eu estabeleci no fim do ano, elas fazem sentido para minha vida? Elas fazem sentido? Eu coloquei que eu queria ir para academia 7 vezes na semana, só que eu fui promovido no trabalho, estou tendo que trabalhar um pouco mais ali, mas vai ser importante porque eu estou juntando dinheiro para comprar minha casa própria. Então assim, vocês entendem que esse processo, que o trabalho acabou surgindo uma oportunidade que vai levar você para uma vida mais valorizada, ter um espaço melhor para sua família, se tornou mais importante ali nesse ano do que os 5 dias de exercício? Não é que você vai apagar a meta do exercício, mas que talvez você pegar essa meta do exercício e deixar ela mais flexível, reduzindo para 3 dias, talvez seja melhor. Porque coisas vão surgindo fora do seu planejado e você tem que ter essa flexibilidade de entender que não é porque eu programei o meu ano que simplesmente eu vou seguir ele passo a passo, cada detalhe que eu me programei. Obviamente sempre acontece muita coisa que surge que não é tão interessante assim, pode até prejudicar o alcance de suas metas, mas às vezes você tem que estar aberto a oportunidades. Então, particularmente, eu quando programei meu ano, eu programei basicamente uns 7, 8 meses. Eu realmente sou uma pessoa que me planejo muito, eu gosto muito de planejar, muito de tabela, mas ao mesmo tempo eu entendo que a flexibilidade é importante porque alguns projetos que eu estabeleci para esse ano, eu posso simplesmente jogar de março para maio, de maio para agosto, de agosto para outubro. Eles não necessariamente precisam ser realizados naquele momento. Por quê? Vai que surge alguma coisa. Sei lá, amanhã eu posso receber uma ligação, receber uma proposta, surgir algum curso, alguma coisa, que eu vou ser convidado, uma equipe que está querendo me contratar, e eu vou trabalhar com eles. Eu tenho um projeto legal para ela fazer. Sim, mas, cara, surgiu uma coisa boa. Então minha flexibilidade não é que eu vou abandonar algo, mas eu entender que nesse momento talvez está surgindo uma oportunidade profissionalmente, para minha vida, trabalho, estudo, vai ser mais interessante. Então é muito de fazer essa análise, a flexibilidade está aí. E você tem que ter as metas, uma certa rigidez no sentido de eu quero atingi-las, ponto. Eu não falei que eu vou ter as minhas metas no meu planejamento, mas eu tenho a flexibilidade de, eu não preciso fazer isso em março, eu posso estar fazendo no final do ano. Existe esse ponto. E quando a gente tem esse hábito de poder reavaliar nossas metas, poder avaliar onde a gente está querendo chegar, poder entender que, talvez o que eu estabeleci aqui para mim, de eu quero estudar e passar num tal concurso X, não necessariamente eu preciso passar nele desse ano, porque pode surgir outras coisas na minha vida que vão ser mais importantes. Ou então um caso bem catastrófico, uma lesão. Isso quando eu falo muito com um atleta acontece isso. Você estabelece que vai bater um recorde pessoal de corrida, por exemplo, só que pode acontecer de surgir uma lesão. E aí? Se você não tem uma flexibilidade, se você vai ficar sofrendo por não estar atingindo a meta, desculpa, mas é aí que está um problema sério. Você não tem um controle, tem coisas que vão fugir do seu controle. E se você não tem essa flexibilidade, aí que está o problema. Mas voltando ao ponto, Franklin, minhas metas devem ser flexíveis? Não e sim. Não no sentido de você tem que atingi-las. Se você estabeleceu as metas, você tem que ter o compromisso, você tem que ser um adultozinho e dizer, beleza, eu vou atingir, eu vou criar um planejamento para atingir minhas metas. X, acabou. Pode ser que você não atinja esse ano, pode ser que a meta que você definiu de vou passar no vestibular, talvez ela precise de 2 anos para isso. Quando às vezes eu trabalho com pessoal que, eu quero vestibulando, quero fazer medicina. Você está no 3º ano. Você tem a compreensão que, dentro da sua rotina, do seu planejamento de estudo, você realmente está se dedicando muito. A gente está fazendo a rotina aqui para você conseguir passar nesse vestibular. Show! Mas você entende que talvez você não passe. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem entender que talvez você precise de 2 anos para atingir essa meta? Se você não tem essa consciência que talvez você precise de um pouco mais de tempo para atingir isso, e é que está a flexibilidade, desculpa, você vai acabar sofrendo muito. Então você tem que ter esse insight de que eu preciso flexibilizar e eu preciso estar avaliando minhas metas, porque talvez a meta que eu defino em 31 de dezembro ela já não funciona mais em março. Beleza? Erros comuns, certo? Não fazer ajustes, foi aquilo que eu comentei, de definir que eu quero treinar 5 vezes por semana. E se eu treinar 3? Eu ainda não vou estar no nível sedentário, 0 sem treinos, mas talvez para uma pessoa que está começando agora,
começar com 3 dias de treino seja suficiente. Talvez uma pessoa que está voltando a estudar, uma pessoa que está querendo passar no vestibular, várias suposições, sabe, gente? Ainda estou pegando mais no básico, que eu gosto, como eu trabalho com psicologia do esporte, eu sempre trago mais essa parte aqui de exercício, também de questão de competição esportiva, mas se aplica a qualquer outro contexto. Mas a ideia é, você tem que fazer ajustes, você tem que estar entendendo que talvez você tenha sua meta muito rápido, talvez você precise de mais tempo para atingir essa meta, certo? E aí você cria um planejamento, e seu planejamento vai sofrendo ajustes, mas que são ajustes que vão te aproximando da sua meta final, não é que eles vão afastar. Outro ponto, não reavaliar as metas. Como eu falei, pelo menos de forma trimestral, tá avaliando essas metas, tá entendendo o que você precisa estar fazendo para atingi-las. Estabelecer metas em excesso. Você define 30 metas. Caramba, vai dar errado. Você nem lembra. Por isso que eu falei, suas metas você tem que pegar e assinar e deixar elas de uma forma visível, uma forma que você consiga entrar em contato no seu plano, em um bloco de notas, que você consiga vê-las. Não é que você vai ter que colar lá na parede, colar no espelho do banheiro, na tela do computador. Não precisa ser esse extremo. Talvez seja legal para você, te motivar, mas de alguma forma você conseguir consultá-las, sabe? Olhar para elas e lembrar do porquê você está fazendo aquilo. Lembrar que, esse processo que eu estou fazendo aqui, sei lá, o vestibulando, estou estudando matemática, eu odeio matemática, mas você entende que você precisa dela para você passar no vestibular, para o curso do seu sonho, para atingir seus objetivos pessoais, profissionais, de vida, financeiros. Então, você tem que entender que eu vou ter que sofrer aqui, mas é um sofrimento aqui, uma dedicação aqui que vai me trazer algo melhor no futuro. Algo que me aproxima dos meus valores, do que eu acredito. Estabelecer metas em excesso, você vai esquecer da metade, sabe? Você vai colocar coisa que nem faz sentido para você está só no padrãozinho. Não definir metas de curto e longo prazo, aquilo. Você tem que ter metas mais próximas, metas que você vai atingindo para te aproximar da meta final, sabe? Você não só estabelece metas... vou ser milionário. Tá bom, mas antes de ser milionário, porque talvez você atingir ali 100 mil investidos, sei lá, algo do tipo. Então você tem que ter um primeiro passo. Não é que eu estou dizendo para você não ter a meta do 1 milhão lá que você quer ter na sua conta, mas entenda que existe um processo, beleza? Metas de longo prazo também são importantes, e para o pessoal que é do esporte, metas de treino e de competição. Você tem que entender que a gente tem que ter metas, por exemplo, semanais ali de treino que você está querendo atingir, de evoluindo, e metas de competição do que você está querendo atingir, de como vai ser sua estratégia. Então tudo isso também são importantes, diferenciar isso e ter isso, tá? Metas diferentes, tanto para o processo como lá para o momento que você vai botar seu desempenho à prova. Uma questão. Você precisa de uma estratégia, tá? Você precisa de um planejamento para chegar no resultado que você quer atingir. Sua meta você não vai chegar nela do nada. Você precisa de um caminho para estar se aproximando dela, certo? Isso é muito importante. Tem um ponto aqui que assim, é um estudo bem interessante, ele é antigo pra caramba, mas é um estudo feito com praticantes de exercício físico. Ele fala que os praticantes, foi comparado 2 grupos, praticantes que definiram as metas próprias, eles mesmos definiram e deixaram elas mais flexíveis, e praticantes que tiveram metas definidas por um instrutor. Eu vou dar minha opinião depois sobre isso. Os praticantes que definiram as próprias metas, eles tiveram uma frequência lá de treinos e tal, que eram treinos, acho que de corrida, de 83%. Já os treinadores definiram só tiveram uma frequência de 67%. A gente já viu uma disparidade aí. E foi comparado que após lá o período de avaliação, 3 meses depois, 47% daqueles que definiram as próprias metas continuaram praticando exercício, e só 28% dos que os instrutores estabeleceram lá as metas para eles atingirem de treinos e tal, continuou. Então assim, 1/4. Em compensação, a gente tem meio que metade continuou dos que foram estabelecidos, estabeleceram eles mesmos as metas de forma mais flexível. Minha opinião, eu acho legal você ter suas metas, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala, por exemplo, do contexto esportivo, você ter um profissional que vai estar estabelecendo isso com vocês é interessante, sabe? Tanto, quando eu até falo algumas lives, alguns stories, eu sempre comento muito assim, você está querendo meta de peso, da alimentação? Busca um nutricionista. Você está querendo meta também para ver tipo de peso, de saúde, de desempenho, busca um instrutor ali, um treinador, uma assessoria, sabe? Algum treinamento para te dar orientações, um médico também para te dar mais uma ideia geral ali, não usar com base só em exames, mas você ter outras questões ali tipo, para serem avaliadas, um próprio psicólogo em si, tanto um psicólogo geral, clínico, como também um psicólogo do esporte, a depender da sua meta, que for algo mais de desempenho em si. Você ter essa avaliação.
Sabe, você tem alguém que, peraí, vamos estabelecer juntos, sabe? Porque às vezes você cria uma meta que não faz muito sentido, você não vai conseguir atingir ela com tanta facilidade. E são metas às vezes muito absurdas, de vou perder 30 quilos e tá, você tem um tempo? Você quer perder para quando isso? E é necessário você perder realmente isso, assim? Você está muito acima do peso, talvez você tenha que perder e ganhar um pouco de massa. Como é que você vai estar avaliando isso? Pela balança? Ou realmente por uma avaliação com um profissional ali que vai ver, opa, você perdeu gordura, tá? Você ganhou músculos, então temos um equilíbrio aqui. Perdeu 30 de um, ganhou 10 do outro, na balança vai ficar com 10 a mais ainda, do que você estava no número inicial. Deu para entender a ideia? 130, perdeu 30, mas ganhou 10 de músculo, 110. Então, essa avaliação é muito importante. Você tendo algum profissional ali, vai te auxiliar nisso. Beleza? E para finalizar o nosso papo, eu tinha colocado, eu sempre coloco, eu vou fazer isso de uma forma mais recorrente, no sentido trimestral, igual eu estou trazendo aqui para vocês na live. Mas a ideia é que vocês possam fazer essas reavaliações, e eu acabo deixando isso público, algumas metas que eu sempre divulgo no início do ano. No meio do ano eu faço uma avaliação de como está o desempenho delas, se eu estou fazendo algum ajuste em relação a elas, e também no final do ano eu faço uma análise geral de como foram minhas metas. Então assim, no ano passado eu tinha estabelecido 4, 5, 6, 10 metas públicas, tá? Divididas em 3 áreas. Eu vou falar de 2 principais, que é profissional e saúde aqui. Nas metas de saúde eu tinha colocado, por exemplo, a meta de 15% de gordura corporal. Eu lembro que eu acho que no início do ano eu estava com algo em torno de 24, talvez, 23, algo assim. E aí eu coloquei essa meta e teve, logo no primeiro semestre, eu atingi essa meta. Eu fiquei com 14 e pouco, só que depois eu não manti. Se eu não me engano, eu acabei, acho que o ano algo em torno de 17%, certo? Então assim, foi uma meta que eu atingi, mas eu não consegui manter. Beleza, tá? Não, eu atingi essa meta, então ok. Só que outro ponto, eu estabeleci uma meta que depois eu revi, esse ano eu já fiz uma diferenciação nela, porque eu estabeleci uma meta de frequência semanal, que pode ser sim uma meta que você pode estar estabelecendo, mas para mim não funcionou. E isso é um ponto interessante, você tem que às vezes avaliar que o formato que você definiu a meta, por mais que seja o mesmo objetivo, ele pode ser ruim. Então eu estabeleci uma meta que eu iria treinar de 4 vezes na semana, 4 a 5 vezes. Só que teve semanas que eu não consegui treinar e naturalmente, sei lá, teve até um mês específico que eu nem consegui treinar. E naturalmente, eu já acabei, uma semana que eu errei, eu já perdi minha meta. Então assim, obviamente eu tenho a flexibilidade de voltar na outra semana, mas pra mim aquilo foi ruim, de não ter conseguido cumprir. O que eu fiz? Esse ano eu estabeleci uma meta de treinos gerais do ano. Então eu ainda preciso treinar de 4 a 5 vezes por semana para atingir essa meta, porém, eu criei uma meta de 240 treinos no ano. E uma meta pública também. Então eu estou sempre divulgando ali quando eu estou atingindo dela. Qual o ponto? Se uma semana eu treinei 2 vezes, na outra semana eu recomponho. Sim, pode ser uma semana que eu treine 6, pode ser uma semana que eu treine 5 realmente, porque a meta 240 ali é algo de 4,5 treinos ali por semana. Então, a cada 2 semanas eu tenho que fazer 9 treinos. Qual a ideia? Eu tenho uma certa flexibilidade de, se acontecer alguma coisa, eu ainda posso estar atingindo minha meta. Se eu ficar doente, por exemplo, naquela meta que eu defini inicialmente, obviamente eu tenho a questão da flexibilidade, mas na meta que eu defini inicial, eu posso sofrer e me sentir mal por não ter atingido ela, pelo fato que se eu erro uma semana já era. Então é muito dessa estrutura também, da gente saber ter essa flexibilidade, ou no formato de como a gente define nossas metas, ou então na questão de, beleza, eu estava mal nessa semana, eu tenho essa flexibilidade de, eu posso errar aqui, e na outra semana eu retorno, tudo bem, certo? Eu também tinha colocado uma meta que eu atingi, na de saúde eu atingi 2 e falhei em uma, e eu falhei realmente por isso, por falta de um ajuste. Na verdade, a elaboração da meta não foi muito interessante, o formato que eu coloquei e a forma que eu, para mim, se ela funciona ou não. Então isso é a ideia dos reajustes, de você poder estar avaliando, não deu certo até o meio do ano, o que eu posso estar fazendo? Não deu certo no trimestre aqui, eu errei alguma coisa nessa meta. Ou eu não estou conseguindo adaptar minha vida, minha rotina, meus hábitos a ela, ou realmente é uma meta que não condiz de forma alguma e não está conseguindo se encaixar, talvez ela precise de toda uma reavaliação ou realmente ser retirada e ser colocada numa meta diferente, certo? Também ter colocado uma meta de número de corridas, que até eu ampliei ela depois, porque eu tinha estabelecido, acho que, algo em torno de 4 corridas no ano e acabei fazendo 8, porque fui me dedicando mais à parte de corrida e aquela questão do reajuste. Então, uma meta que eu estabeleci inicialmente do ano, que não ia ser muito meu foco a corrida, acabou se tornando. Então, foi algo mais natural, algo que eu fui trabalhando e desenvolvendo. Então, quando a gente fala de flexibilidade de metas, é entender como elas vão se ajustando no decorrer ali
do nosso ano. Porque pode surgir oportunidades, pode surgir até um foco diferente para a sua vida, que uma meta que você estabelece no 31 de dezembro, em março ela não funciona. Isso é o clássico exemplo de quem entra na academia e sai, se inscreve lá, faz a matrícula, se torna um investidor anjo, né? Porque paga os 12 meses já direto ali, passa no cartão, e depois não vai mais para lá, para a academia. Então, quando você estabelece essas metas, você não tem essa flexibilidade, você não entende muito como você funciona, aí é que já começa errado. Certo? Outro ponto, eu tenho também estabelecido metas, falando dessa questão de reajuste, como eu disse, eu queria trazer exemplos aqui no final, para estar falando um pouco de exemplos de como eu também aplico isso no meu dia a dia, e como eu divulgo sempre essas metas, eu trago isso para vocês. Eu tenho colocado, por exemplo, metas de ir em congressos da área da psicologia do esporte, certo? Que é a minha área de atuação, só que o ponto são congressos que quando eu reavaliei, até questão de passagem, da data que ia ocorrer, não fazia sentido. Então, era uma meta que eu estabeleci no final do ano, mas que quando eu avaliei ela de maneira geral, eu percebi que, sabe, realmente não está fazendo muito sentido para mim agora. Porque financeiramente e até logisticamente não se encaixava mais com o que eu estabeleci. Esse ano eu coloquei novamente, eu quero participar do congresso, que vai ter pelo menos 2 congressos presenciais, assim, fora do meu estado aqui. Vai ter um congresso brasileiro de psicologia do esporte, vai ser lá no Rio de Janeiro. Só que o ponto, pode ser que eu não vá. E eu tenho essa flexibilidade de, logisticamente, a data, pode ter alguma oportunidade de trabalho, pode ter alguma coisa que faça com que, até mesmo financeiramente, pode não valer a pena os custos de estar indo para esse congresso. Eu tenho que ter essa avaliação, tenho que ter essa flexibilidade. Frank, mas é uma coisa que você quer muito. É uma coisa que eu quero fazer. Que eu quero muito? Não. Sabe? Não é a minha meta supra-suma do ano. Não, tem outras coisas que são prioridade. E esse é um ponto. Vai ter alguma meta que, caramba, essa aqui é a meta. Sabe? É o meu foco do ano. Eu vou focar nisso. Eu tenho outros focos que não é no congresso. Tá? O congresso é um acréscimo, é algo interessante, mas é aquela meta que você consegue ser bem mais flexível e talvez eu nem que eu vou adaptar, eu vou cortar, como foi no passado. Já, por exemplo, a meta que eu coloquei de 2 provas de mestrado foi o que eu fui reavaliando e já não fazia mais sentido para mim estar realizando essas provas. Eu não estava motivado, eu não via muito sentido em estar realizando elas e aí não quis, sabe? Eu realmente eliminei elas, mas foi mais por uma questão de ajuste, tanto que no próprio Elástico, no meio do ano em si, eu já tinha feito esse ajuste já. E eu entendia que, beleza, isso é uma meta que não foi que eu não cumpri, foi uma meta que realmente eu eliminei, porque não fazia mais sentido, eu não queria mais, para o meu foco ali, profissional, não estava fazendo sentido realizar essas provas agora, certo? E trazendo isso, por exemplo, para metas desse ano, como eu falei, eu coloquei uma meta, novamente, de atingir peso de massa corporal, que foi 12%, é uma meta mais desafiadora, mas eu também estou mais próximo do que eu estava no ano anterior. E obviamente a ideia é chegar nisso e conseguir manter o mais próximo, não é que eu vou manter, mas se eu cheguei no 12 e manter no 15, já é alguma evolução, manter no 14 ali. Então, eu quero chegar no 12, mas não necessariamente eu vou me manter no 12 até o final do ano. É mais uma meta que no momento eu vou me dedicar mais e vou estar atingindo. 240 treinos, então eu estabeleci uma meta um pouco mais geral, como uma forma de, não é algo que eu vou me cobrar tanto, eu tenho uma flexibilidade de que se eu ficar doente, se acontecer alguma lesão, se tiver alguns compromissos, eu posso sim uma semana estar treinando 2 vezes e outra semana estar treinando 7 dias, tudo bem, tá? A ideia são dias de treino, tá? Também não é treinos contabilizados. Tem gente que bota 300, por exemplo, são 6 treinos por semana, eu acho, basicamente, então é algo muito puxado, eu não colocaria ainda, até porque no ano passado eu não fiz isso. Eu acho que eu não fiz 240 treinos. Eu acho que eu nem fiz 200. Então, já está sendo uma meta desafiadora, mas é uma meta realista. É uma meta que consegue, sim, se encaixar na minha rotina. Certo? Realista, mas desafiadora. Por quê? Porque eu conseguiria 300? Talvez eu conseguiria. Mas se eu estou fazendo 200, por que eu vou me colocar tanto para cima? No próximo ano eu boto 270, no ano seguinte eu boto 300. Eu tenho que primeiro passar da fase 1, sabe? A gente sempre está querendo jogar muito lá o nível hard, lá, vou jogar ao chefão logo. Calma, você não precisa jogar logo o nível de chefão. Começa o jogo, pega o tutorial, aprendeu o tutorial, já sabe como é que joga o jogo? Tá, começa lá no início. Faz um ano disso aqui, fez um ano, beleza, mantém e aumenta um pouquinho. Fez, mantém, constância. Constância é mais importante do que intensidade. Certo? E também coloquei uma meta de desempenho um pouco mais puxada, de agora eu não botei de provas que eu quero realizar. O meu foco é fazer umas 8 provas também esse ano, manter o que eu mantive no ano passado, só que eu vou focar mais em provas só
de 5 km e eu quero ter um desempenho melhor, eu quero melhorar meu RP. Então eu vou ter que treinar para então chegar nesse resultado, beleza? E profissionais também eu acabei colocando lá nos congressos, como eu coloquei no passado. Esse ano eu espero conseguir estar atingindo de forma logística. Coloquei barra pessoal profissional, leitura de livros, foi uma meta que eu tinha no ano anterior, 2021, 2020, que eu li algo em torno de 50, acho que até 2020 em si eu li 55 livros. Por causa do período lockdown, eu acabei lendo um pouco mais, realmente ele tinha mais disponibilidade de tempo. E ano passado eu li bem pouco, li 30 livros, mas assim, não foi a qualidade de leitura e tipo assim, a densidade de livros que eu gostaria de ter lido, sabe? Muitos livros foram curtos e tal. Então assim, esse ano eu botei como 30 livros, mas eu espero ler 30 livros mesmo assim, tá? Tipo, livro de conteúdo em si. Talvez eu não consiga, também esse ano eu tô colocando alguns audiolivros também na minha rotina, então, no geral, talvez eu leia uns 60, contando audiolivros, certo? Mas é o ponto, aquilo que eu falei, tem flexibilidade aí, certo? Tô colocando 30 realmente de tentar ler livro assim direto, mas no geral provavelmente eu vou ter lido uns 60, que é o que eu espero esse ano. E também eu coloquei uma meta profissional de 40 palestras, por exemplo, que é um desafio que eu tô me colocando de, cara, é necessário? Não, mas eu tô me desafiando. Então, eu decidi colocar esse desafio, assim como também a constância do SagaCast, que foi uma meta que eu tinha estabelecido no passado que eu cumpri. Fiz uma live toda semana, na verdade eu acabei fazendo mais, a meta de 52 eu fiz 70 no total. Então também coloquei essa constância, igual essa live aqui de hoje, já é a nossa primeira do ano. E novos projetos, tanto no Instagram, novos formatos, como também profissionalmente. Então, essas são algumas metas. Eu gosto de trazer meus exemplos e divulgar isso como uma forma de analisar e acabar ensinando vocês um pouco sobre metas através de minhas próprias metas, sabe? De minha própria experiência. Beleza? Então é isso, galera. Era isso que eu queria falar hoje com vocês aqui sobre metas, sobre flexibilidade de metas. Muito obrigado a todos aí. Espero que vocês tenham um excelente ano, que tenham metas realmente realistas. E é isso. Uma boa noite para vocês, um bom dia, boa tarde, se vocês estiverem assistindo a gravação. Falou!